Vamos lá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos ao nosso canal. É muito bom ter você aqui, porque aqui você sabe, a gente fica em dia com o português. Eu sou Rony Ribeiro, professor de língua portuguesa, e neste vídeo vamos trabalhar a prova da MC, né, fazer uma pequena análise. Você já conheceu a prova, já fez a prova, né? Se você não fez essa prova, tá? Não participou aqui do concurso realizado dia 3/12/2023, sugiro que você baixe o material, a prova está aqui, tá? O link na descrição do vídeo. Aí você resolve, depois vem conferir aqui o comentário, tá certo? A prova tem 10 questões e a gente vai comentar, né, 10 questões de língua portuguesa, a gente vai comentar a prova verde. Se você fez outra prova, amarela, azul ou rosa, aí eu sugiro que você veja qual é a correspondência aí na sua prova, ok? Eu queria convidar você a já deixar o seu like, certo? Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber novas notificações, ok? E se você procura o melhor curso de português completíssimo, link na descrição, ok? Em Dia com Português, melhor curso de português que envolve teoria e exercício, preparado, né, pensado para todos os concursos, todas as áreas, né? Confira, você vai ver que de fato é o melhor, ok? Então vamos lá, vem comigo, sem mais delongas. Tá? Você já viu a prova, né? Eu não coloquei o texto base aqui. A gente vai analisar, né, o gabarito oficial, né, preliminar aí que saiu, certo? E aqui nós temos o seguinte: quanto às características do texto em análise, assinale a afirmativa correta. Então a questão quer saber aí sobre o aspecto composicional. Tá? Letra A, nesse texto apresentam-se predominantemente os traços de uma narrativa? Não. Né? O que é uma narrativa? Narrativa é uma história contada por um narrador. E esse texto não é narração. A narração tem personagem, espaço, tempo, enredo. Enredo é o esqueleto da narrativa. Então, esse texto não é uma história contada por um narrador. Narrativa é conto, né? A depender do texto, crônica, fábula, apólogo, relato, depoimento, romance, novela, certo? Letra B de bola, que é a nossa resposta. Observam-se de modo preponderante marcas do texto em que se discorre sobre um assunto. Em outras palavras, a questão está dizendo que o texto tem característica de texto dissertativo, em que se expõe ideias, né, simplesmente para expor ou para defender ideia. Então, resposta aqui, letra B de bola. Na letra C, temos, em grande parte desse texto, há características relativas à descrição de situações e comportamentos reais. Não, o texto não é descritivo. Prof, o que é descrever? Descrever é dizer como algo ou alguém é. Por exemplo, eu perdi uma caneta, eu vou descrever a caneta para você. Mas tem outra caneta também, então eu perdi a azul, então vou descrever a caneta azul, certo? Mas também tem uma garrafa, né, que eu não sei onde eu coloquei. Então, vou descrever a garrafa. Então, descrever é dizer como algo ou alguém é criar um retrato verbal, certo? Não é o caso aqui do texto. E a letra D diz, prevalecem as marcas do texto injuntivo, também não. Texto injuntivo é aquele que diz o que se deve fazer, tá? O texto injuntivo pode ser prescritivo ou instrucional. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: instrucional. O texto prescritivo, ele ordena, ele é coercitivo. Por exemplo, uma receita médica, certo? Eu preciso confiar, né? O médico está mandando, eu tenho que fazer, porque ele estudou, ele é o profissional da área, certo? E o texto instrucional é aquele que apenas orienta. Por exemplo, uma receita para ser feliz. Você pode seguir de outra maneira. Uma receita de bolo, ela apenas orienta. Você pode seguir de outra maneira, certo? Então, o texto nem é narrativo, nem é descritivo, nem injuntivo. É um texto com características dissertativas. E na prova verde, a gente vai marcar letra B de bola. Na prova amarela, azul ou rosa, aí você vê o que você marcou, o que seria a resposta. Tá ok? Eu já adianto para você que aqui eu não vi nenhuma questão passível de mudança de gabarito ou muito menos de anulação, tá certo? Foi a minha leitura da prova, concordo aqui 100% com o gabarito que saiu hoje, ok? Vamos lá, vamos avançar. Questão 2, temos o seguinte: entre as alternativas abaixo, qual não apresenta um obstáculo
para o processo de conscientização da sociedade brasileira para a relevância das questões referentes ao trânsito. Né? O gabarito oficial aí que a gente tem é a letra C, na prova verde, tá? A inexistência da segurança no trânsito entre as prioridades em nível nacional, porque ele quer que não representa um obstáculo, tá? Isso aqui não é um obstáculo, isso aqui é uma consequência, né? Consequência de quê? Da falta de conscientização. Você lê o texto, então, se você não leu, o material está aqui na descrição, tá? O PDF. O texto tem como foco o quê? A falta de conscientização. Então, o que a gente está vendo aqui na letra C é consequência e não obstáculo, ok? Para o processo de conscientização. Mas, consequência disso, por isso a resposta, questão 2, letra C, na prova verde. Questão 3, temos o seguinte, questão que eu acho que pegou muita gente, né? Porque pouca gente conhece essa questão do plural metafônico. Né? No plural, se muda o timbre, por exemplo, ovo, ovos, certo? Poço, poços. Embora nem sempre isso aconteça. Agora, caroço, caroços, né? Povo, povos, certo? Então, essa era a ideia para a gente acertar a questão 3. E aqui nós temos o seguinte, ó. No texto em discussão, observam-se palavras que apresentam metafonia, ou seja, a própria questão já define aqui o que é metafonia, não é isso? A alternância do timbre da vogal tônica na flexão nominal de gênero, masculino e feminino, ou de número singular plural, e na flexão verbal. Tais palavras predominam em que parágrafo? Né? Questão 3, letra D de dado. No quarto parágrafo, você vai ter duas palavrinhas que nos dão aí a resposta. Né? Você tem a palavra penoso, por exemplo, penoso. No plural, a gente vai ter o quê? Penosos. Perceba que houve uma mudança de timbre com o plural, penoso, penosos. Também você vai encontrar transpostos. Transpostos. Se eu colocar no singular, eu vou ter transposto. Perceba que o plural altera o timbre. É o caso de caroço, caroço, como eu já citei. Certo? Corpo, corpos. Então, penoso, plural, penosos. Mudou o timbre. Né? Transposto. Se eu colocar no singular, eu vou ter transposto. Ok? Então, duas palavrinhas aí, questão 3, letra D. Aí, repito, tá? Se você fez prova de outra cor, você vai vendo aí a correspondência que serve como resposta. Tá certo? Vamos avançar. Questão 4, questão muito boa. Tá? Entre as afirmações seguintes, assinale aquela cujo teor está em desacordo, ou seja, a questão está pedindo aí a errada, com as regras ortográficas impostas pelo Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa de 1990. Letra A, o substantivo forma não pode receber acento. Pode sim. Né? É correto, é um acento opcional a gente escrever forma ou forma. Da mesma forma, tem acento opcional demos e demos, ok? Acento opcional, você que decide, certo? Então, letra A está falsa. Letra B, autoestima pode ser grafada sem hífen ou com hífen, não. Quando você tem um prefixo terminado em vogal e o segundo elemento começa com vogal diferente, aí você junta aí sem hífen. Então, autoestima é somente assim, tá? Sem hífen, tá? Não tem hífen. Então, letra B de bola. Isso aqui está em desacordo. O vocábulo violência é acentuado graficamente por ser proparoxítono. Proparoxítono é eventual ou aparente. Né? Aqui nós temos duas situações. Nós temos uma paroxítona terminada em ditongo, violência. Aí o que o Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa de 1990 diz? Quando você tem uma paroxítona terminada em ditongo crescente, eu posso separar e ter um hiato. Hiato são duas vogais em sílaba diferente. Então eu posso separar assim também. Violência. Aí nesse caso a palavra é uma proparoxítona. Proparoxítona é eventual ou aparente.
tá? Porque a regra primeira aqui é a paroxítona terminada em ditongo crescente. E o que é o ditongo crescente? É quando a gente tem semivogal e vogal na mesma sílaba, nessa sequência aí. Então, segundo o acordo ortográfico de língua portuguesa, está correto, tá? E a questão pede a que está incorreta, a que está em desacordo, tá certo? Isso acontece, por exemplo, com história. Ó, história eu posso acentuar por ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente e também posso acentuar por ser uma proparoxítona, porque esse ditongo crescente pode ser separado e eu vou ter o hiato aí no final, tá? Letra D, a forma adjetival, ou seja, o adjetivo subdesenvolvidos deve ser escrita assim, né? Subdesenvolvidos, perfeito, né? Sem hífen, sem parêntese, como foi feito ali. Tá? Então, letra B de bola é a única em desacordo, é a única que está errada, certo? Questão 5, questãozinha fácil de interpretação, com uma simples leitura do texto, você faz uma decodificação tranquilinha e vai marcar a resposta correta como sendo letra A. Agora, qual é a pergunta? Em conformidade com o autor do texto, no início, a partir de 1986, o trânsito era considerado o quê? De acordo com o autor do texto, isso está bem flagrante ali, bem explícito. Nem precisa você inferir, deduzir, nem precisa ir às entrelinhas. Ali na superfície do texto, você já encontra a resposta. E o que a gente vai encontrar lá? Ele vai abordar que o trânsito era considerado um assunto negligenciado pelos governos, pelo setor privado e pelos meios de comunicação. Acredito que ninguém teve problema com a questão 5, independentemente da sua prova, de ela ser amarela, azul ou rosa. Ok? Então, questão 5 aqui, prova verde, a gente marca letra A. E aí, como é que nós estamos até aqui? Tudo bem? Metade aqui já foi, certo? Espero que você tenha produzido bem, certo? Tenha gabaritado ou chegado perto disso para conseguir a tão sonhada aprovação. Ok? Ó, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, já deixa o seu like, comenta, ativa o sininho para receber novas notificações. E se quiser o melhor curso de português, tá? Completíssimo, do zero mesmo, para você chegar até o avançado para qualquer curso, o link está aqui na descrição do vídeo, ok? Vamos lá? Vamos avançar? Questão 6. Nas linhas 7 e 8, empregam-se aspas a fim de... peguei o trecho aqui para facilitar, certo? As pessoas, principalmente as mais humildes, acreditavam que acidente no trânsito era, abre aspas, vontade de Deus, coisa do destino. Então, a ideia que a gente percebe aqui é que esse trecho seria a fala das pessoas mais humildes, Então, esse trecho é a transcrição do discurso do outro, do discurso alheio. Então, quando a gente faz uma transcrição direta, literal do discurso do outro, esse discurso que vem para o nosso fica entre aspas, tá? Por isso a resposta aí, letra D de dado. Distinguir, e a pronúncia é essa, tá? Não é distinguir, é distinguir, ok? Distinguir a fala de outrem do restante do contexto, no início e no fim dela. Tá certo? Não tem a ver com marcar no diálogo a mudança de interlocutor, mas aqui é a transcrição do discurso alheio. Destacar ironicamente não se trata de ironia. Ironia é quando a gente afirma algo com intenção contrária. Existe aspa para marcar ironia? Sim. Um falso elogio. Se a gente não colocar entre aspas, pode, de certo modo, gerar incoerência. Mas não é o caso aqui, tá? Indicar a significação de uma frase, em geral de língua estrangeira. Isso aqui não é estrangeiro, Isso aqui é a fala do povo, tá? Das pessoas mais humildes. Ok? Questão 7, temos aí o seguinte. Com base nas regras de flexão nominal e verbal e no aspecto semântico relativo a sentido, ao se colocar corretamente o seguinte excerto no plural: comecei a me envolver com esse tema. Tem-se qual oração? Eu quero o plural, Qual é o sujeito de comecei? Eu. Então, o plural de eu é o pronome tu. O plural de tu é o pronome... O plural de eu é nós,
certo? O plural de tu é vós, ok? Então, assim, ó, se o plural de eu é nós, o plural de tu é vós, e a frase aqui está na primeira pessoa, certo? Do singular, então, eu, quando eu comecei, sujeito oculto. Né? O que é um sujeito oculto? É aquele que eu não precisei escrever, certo? Sujeito oculto é aquele que não houve necessidade de escrever porque ele é facilmente recuperável pelo contexto. Tá? Então, ó, quando comecei, quando eu comecei. Então, plural de eu, nós. Plural de tu, vós. Plural de ele, eles. Plural de ela, elas. Certo? Então, essa frase aqui deve estar no plural na primeira pessoa do plural. E onde é que a gente encontra aqui a primeira pessoa do plural? Letra A. Quando começamos, quando nós começamos, ó, a nos envolver com esses temas. Quando começaram, aqui é eles ou elas. Começaste, tu. Comecei, aí não houve plural, certo? Não houve plural. Plural principalmente da forma verbal em virtude de mudança do sujeito. Ok? Então, letra A. Plural de eu é nós. Plural do pronome tu é vós. Então, né, letra A. Começamos, nós começamos. Ok? Aí você vê na sua prova aí qual é a correspondência para você, né, ver como é que foi, né? Se acertou, se errou. Mas é importante lembrar isso. Plural de eu, nós. Plural de tu, vós. Plural de ele ou ela, eles ou elas. Certo? Ok? Então, questão 7, letra A. Questão 8. Nesta oração, abre aspas, líderes políticos, empresariais, religiosos, militares, comunitários, todos podem desempenhar funções de grande importância. Com relação à sintaxe de concordância, o verbo concorda com. Quando você estuda concordância, você aprende o seguinte: o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Só que existem alguns casos especiais. Por exemplo, quando você tem aposto resumitivo, certo? Aí o verbo concorda com o aposto. Eu digo o seguinte: amigos, parentes, vizinhos, todos o ajudaram. Então o verbo concorda com todos. Amigos, parentes, vizinhos, ninguém o ajudou. Aí nesse caso o verbo concorda com ninguém. Então quando a frase traz aposto resumitivo, e esse aposto ele resume o quê? Ele resume uma sequência de núcleos. Ele resume com que objetivo, né? Para encurtar a frase. Senão a frase vai se esticar, se prolongar e não tem fim. Então, o aposto, certo? Geralmente é esse pronome indefinido que encerra uma sequência de núcleos. Ok? Então, é com esse termo, tá, que o verbo vai concordar. Ok? Então, todos. Resposta, letra C. Questão 8, letra C. Então, esse todos aí é um aposto resumitivo ou recapitulativo que está encerrando uma sequência de núcleos e é com ele que o verbo concorda, certo? Ok? Questão 9. Considerando-se a regência dos verbos constantes do primeiro parágrafo, das linhas 1 à linha 4, eu até coloquei o parágrafo aqui, certo? É correto assegurar que, né, inexiste emprego vicioso de verbo. Existe sim, tá? Quando me pedem para, pedir para está errado. Tá? Isso aqui é só um vício de linguagem. Você não pede para, e até pede, quando há ideia de licença ou permissão. Ele pediu para sair. Agora, quem pede, pede algo a alguém nesse sentido. Tá? Pedi que você me esperasse. Pedi a ele um favor e não pedi para ele um favor. Então, existe sim. Então, o verbo pedir, anota aí, só aceita para quando há ideia de licença ou permissão. Ok? Então, tá errado aqui a letra A. Letra B, os verbos indicar e despertar apresentam a mesma transitividade, só tem um problema. Despertar não é verbo, é substantivo. O despertar. Então, observe o artigo aqui, substantivou o verbo. Então, despertar é substantivo. Então, a letra B de bola também está errada, certo? A predicação verbal prevalecente é a transitiva indireta? É não. Apesar de haver muita preposição aí, é preposição que não cabe. Você tem aí verbo de ligação, mas o que predomina é o verbo transitivo direto. Só lembrando que verbo transitivo indireto
é aquele que exige complemento com preposição. E o verbo transitivo direto é aquele que exige complemento sem preposição. Então, o que vai predominar, de fato, né, aí é verbo transitivo direto, como o verbo alterar. O verbo alterar altera algo. Ó, esboçar, transitivo direto, esboça algo, certo? Pedir algo. Pedir que indiquem, indicar o quê? Ó, indicar o ponto, certo? Ó, verbo transitivo direto. Ok? Então, letra D de dado. Predomina no trecho, né, desse trecho aí, primeiro parágrafo, verbo transitivo direto, que é verbo que pede complemento sem preposição. Como olhar, ver, comprar, alugar, ok? Então, questão 9, letra D de dado. E a questão 10, questão interessante, assinar a alternativa em que há erro de regência nominal. Pessoal, né, se a alternativa correta tem outros erros, isso não faz a menor diferença, desde que haja erro quanto à regência nominal. Professor, mas eu vi um erro de regência verbal. Ok, mas a questão está pedindo regência nominal. Esquece a regência verbal. Aí eu vi um erro de pontuação, um erro quanto à concordância, quanto à acentuação. Não interessa. O que interessa é se tem erro quanto à regência nominal. Tá? E a gente vai encontrar a resposta em qual alternativa da prova verde? Letra B de bola, certo? Ó, é essencial observar que insistir com ênfase para. Não é ênfase para. Ênfase, segundo o dicionário de regência do Celso Pedro Luft, certo? Ali na página 202, rege a preposição em ou a preposição sobre. Ó, ênfase em, ênfase sobre. Ok? Dicionário de regência, tá? De Celso Pedro Luft, né? Ok? Então, regência é algo dogmático, tá? Regência não é algo que se discute. Já tá fixo ali. Então, é ênfase em, ênfase sobre, não ênfase para. Ah, pessoal, mas eu acho que eu vi um erro de regência verbal. Não interessa. A questão tem erro quanto à regência nominal. Portanto, a resposta na prova verde é a letra B de bola. Ok? Com isso, né, a gente finaliza aqui, certo? Eu espero, né, logo mesmo, voltar aqui com mais aula, tá? Certo? Aqui já tem bastante conteúdo bacana, de qualidade, gratuito para você, tá certo? Peço a você que comente, importante, né, para o nosso canal, deixe seu like, se inscreva e, repito, que é um curso de português de verdade, de qualidade, tá? Que ajuda você a sair de fato do básico, do zero mesmo, zero quase absoluto, até o avançado. Então, clica no link que está na descrição e eu garanto, né, que este curso vai fazer diferença na sua vida, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos, vamos nessa caminhada, construindo a aprovação, ficando em dia com o português. Ó, beijão no coração e até o nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!